Olá, boa noite. Hoje é quinta-feira, dia 2 de outubro de 2014. Está no ar mais um TVU Notícias, aqui pela TV Universitária. O CEPES, Centro de Pesquisas Econômicos Sociais, divulgou hoje o IPC, Índice de Preço ao Consumidor da cidade de Uberlândia, referente ao mês de setembro. Quem tem as informações é a repórter Fabiane Silva. José Dagmar, a inflação registrada no mês de setembro, de acordo com o CEPES, foi de 0,41%. Para falar mais sobre esse assunto, eu converso com o Álvaro Fonseca, que é economista. Álvaro, quais foram os principais grupos que pressionaram a inflação? Bom, esse mês foram os grupos de alimentação e de habitação, né? No grupo alimentação, os produtos de elaboração primária puxaram para cima e os hortifruti para baixo. Na variação média, acabamos tendo 0,69 na alimentação. E o outro grupo que teve também uma participação efetiva na inflação desse mês foi o grupo de habitação, mais especificamente com o reajuste do gás de cozinha e uma pequena pressão dos aluguéis, dentre outros, mas principalmente esses dois, e o grupo de habitação variou 0,7%. A inflação registrada esse mês teve um índice aí maior do que o mês de agosto. É uma tendência? Eu não diria que seja uma tendência, mesmo porque você vê, a grande parte da inflação, 50% dos pontos da inflação desse mês vieram do grupo alimentação. E o grupo alimentação, ele não existe uma tendência que você pode imputar a ele, principalmente aonde houve as variações do grupo alimentação, né? São produtos que têm uma grande dependência de fatores climáticos. Então, eu não diria que seja uma tendência. A tendência específica, mais específica do IPC, são variações menores, não negativas, positivas menores. Apesar da variação aí do grupo de alimentos, da alimentação, inclusive, pressionar a inflação, a cesta básica registrou pela quarta vez aí índice negativo. Sim, aqueles produtos que vinham voltando, que a gente vem mostrando nos últimos meses, né, continuam, alguns deles continuam voltando, principalmente os hortifruti, né, dentro da cesta básica, e o que impediu que essa queda fosse um pouco maior foi exatamente a variação positiva de carne e de leite, exatamente por conta da longa estiagem. Essa questão do clima, então, influencia diretamente nos preços dos produtos? Fatalmente. Ok, muito obrigada pelas informações. José Dagmar, é com você. Obrigado, Fabiane. As eleições acontecem no próximo final de semana e já está disponível na página do Tribunal Regional de Minas o formulário de justificativa para quem não pode comparecer às urnas. Para falar sobre este assunto, eu converso agora com Marielle Rodrigues Paniago, presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB. Marielle, boa noite. Então, o formulário pode ser retirado na internet e deve ser entregue onde? Como as pessoas devem fazer? Boa noite. Espero poder esclarecer aí a população. São mais de 142 milhões de eleitores, né, nesse dia 5 de outubro. Bom, os formulários estão disponíveis no site do TSE, no TRE e também nos cartórios eleitorais e locais de votação. Em Uberlândia, especificamente, nós não temos um local específico somente para justificativa eleitoral. Esse requerimento deve ser entregue nos locais de votação. Importante dizer que não é possível justificar antes das eleições, né? Já está lá, mas não é possível. Sim, não é possível. O prazo funciona, você entrega o requerimento no dia da eleição ou até 60 dias após o pleito. Para o primeiro turno, até dia 4 de dezembro, para o segundo turno, eventualmente, se ocorrer, até 26 de dezembro. Lembrando que ele tem que ser entregue junto com cópia do título de eleitor, e de um documento oficial com foto, por correio ou pessoalmente no cartório eleitoral na zona, né, na cidade na qual você é inscrito. É importante dizer que as pessoas precisam estar atentas aos prazos, porque, por exemplo, tendo o segundo turno, a justificativa vale para o primeiro e para o segundo turno, não pode acumular as duas, né? É muito importante. As declarações, os justificativas, no caso, têm que ser entregues separadamente. Você não pode aproveitar uma justificativa para os dois turnos. Tem que ser uma específica para o primeiro turno e outra específica para o segundo turno. O que pode acontecer com quem não justifica? Algumas situações um pouco desagradáveis. Digamos que a eleição é um ato de cidadania, então se você deixa de ser cidadão, você traz alguns prejuízos para o seu país. Então, em decorrência disso, você vai ficar impedido de obter um passaporte,
uma carteira de identidade, eventualmente participar de licitação pública com os órgãos ou obter empréstimo junto a bancos federais. E também não obtém a sua quitação eleitoral. Então, se você que não vota hoje pretende ser candidato nas próximas eleições, se você não tiver essa justificativa, você não tem uma quitação eleitoral, portanto, seu registro de candidatura pode ser indeferido. Vale dizer também que quem está fora do país deve justificar também, né? Quem está fora deve justificar nas embaixadas, né, do Brasil em cada país. E em Brasília também temos uma embaixada específica para isso. Agora me explica aquela questão do voto em trânsito. Eu sei que o prazo já acabou, mas como é que vai funcionar? Como é que funciona? Como funciona? Você tinha um período prévio que você poderia se cadastrar e apenas para presidente da República você deixava específico, olha, no dia da eleição estarei na cidade tal, desejo votar para presidente nesta cidade. E você procura, né, o local de votação específico para esse voto em trânsito e lá deposita o seu voto. Ainda não pode ser para todos os cargos, né? Mas a Justiça Eleitoral já está evoluindo aí, quem sabe nas próximas eleições o voto em trânsito será para todos os demais, né? Ok, muito obrigado pelas informações e pela entrevista. Boa noite, obrigado. Boa noite. A UFO realiza essa semana a 7ª edição da Semana de Filosofia. É o que você vai ver daqui a pouquinho, a gente volta já.